Memória.doc pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Hoje com essa conversa agradabilíssima com o doutor Guilherme Dávila. Guilherme, e a conquista, quando foi que aconteceu realmente? Depois de marchas e contramarchas, de várias tentativas, algumas até tragicômicas, porque os portugueses saíram pela beira da praia numa delas, correndo, e os índios atrás. Bom, depois de marchas e contramarchas, finalmente um episódio surgiu que facilitou, vamos dizer, o propósito de realmente conseguir fincar uma cabeça de praia, vamos chamar assim, porque era cabeça de rio. Você falou ainda há pouco, conquista, Gilson, formal e informal. Formal e definitiva. E definitiva. A conquista formal era representada por se conseguir construir um forte duradouro, em volta do qual... É aquele lá de Cabedelo? Não, aquele é 1589, é mais tarde. É, né? Aquele estava recém-construído no dia 14 de setembro de 1589. Agora, estamos falando que memória! Estamos falando de 85. Então, construiu-se o Forte do Varadouro, que era junto ao cais, o cais natural. O do Rio? Do Rio Sanhoá. Cais esse que não existe mais, mas eu consegui localizá-lo. E uma revista holandesa publicou o local. Só que com imagem muito fechada não dá para ver. Não dá para ver exatamente onde é. Fez-se esse forte, era um forte de madeira, todo de madeira, exceto o piso e os cunhais, que eram de alvenaria. Feito com ostra, tinha 8 canhões, um ao revés do outro, expressão da época, ou seja, enviesados, olhando para a desembocadura do Sanhoá no Rio Paraíba, de onde vinha o perigo. De onde vinha o perigo. A porta dele era para o oeste, portas grossas de 2 folhas, e em cima da porta existia a casa do capitão, a varandada, em todo o perímetro. E no centro, uma edificação de primeiro andar, em que embaixo era o almoxarife, e em cima a morada do almoxarife. Guarnição, primeira guarnição, 36 pessoas. Ele tinha 33 metros de lado, era um quadrilátero. Esta foi a marca inicial da conquista definitiva. E foi a conquista formal, porque os potiguaras não deram trégua, não. Não deram trégua? Não, inclusive queimaram o Forte de Cabedelo em 89. Se queimaram é porque era de madeira. Não calcinaram. E eles brincam até hoje. Queimaram, mataram o capitão do forte. Essa ruína que nós vemos hoje, infelizmente muito mal concluída, deve ser a 7ª ou 8ª versão arquitetônica. Esse forte que o senhor fala, foi o primeiro construído de madeira... Não existe. Não. Quando foi que derrubaram? Derrubaram. A vida média de um forte naquela época, forte de taipa, de pita, rebocada, de barro, tinha uma vida média de até 20 anos. Bom. Até 20 anos. Mas esse não durou. Não durou 20 anos? Não durou. Ele foi, inclusive, a morada dos 4 primeiros governadores efetivos da terra, sem contar um interino. 2 interinos. Eles moravam lá. O título do governador era capitão e governador. Ou seja, ele era comandante das armas e comandante administrativo. Quem era o capitão desse tempo, o senhor lembra? O primeiro foi João Tavares. João Tavares. O primeiro foi João Tavares. Que passou um períodozinho curtinho, até o rei saber, porque só o rei faz parte das ordenações do reino, poder real. Só o rei pode nomear
capitães de mar e capitães de terra. O João Tavares foi importante Foi nesse muito processo importante. de Ele foi o colonização. enviado de confiança de Martim Leitão na segunda, antecedendo a segunda expedição de conquista formal da Paraíba, que precisava urgentemente mandar alguém na frente para aproveitar um aceno de paz dos Tabajara, que estavam sendo dizimados pelos potiguaras porque se desavieram. Então, João Tavares veio, não com poder bélico, veio numa caravela com 13 soldados espanhóis e 7 portugueses, para fazer as pazes, trocar bugiganga, tal coisa, e fumar um cachimbinho das pazes entre elas. Doutor Guilherme, me diga uma coisa, é verdade? Dizem que os portugueses descobriram o Brasil e que essas dificuldades encontradas na colonização foi justamente por conta de um certo abandono dos portugueses que descobriram e não deram muita atenção à Essa injustiça eu colônia? não faço com os portugueses. Não, né? Não faço, porque Portugal fez tudo e mais alguma coisa do que podia fazer naquela época. Foi, Ainda né? hoje Portugal tem menos de 10 milhões de habitantes. Naquela época não chegava a 1 milhão. Não chegava a 1 milhão. E tinha um império colonial monumental. Não era somente na América, não. Era na África, na Ásia. E até porque quando o Portugal descobriu o Brasil, foi no momento, inclusive, onde ele já começava a contar com pessoas inimigas querendo tomar o poder dele. A Espanha, Napoleão Bonaparte, aquele pessoal todo. Foi uma relação de amor e ódio entre Espanha e Portugal que dura até hoje. Sim. Dura até hoje. Porque Portugal foi um condado cedido pelo rei, um rei de Castela. Sim. Era um preposto no norte de Portugal, do Minho. Vai lá e toma conta, fica como governador. E dali o filho virou rei. Brigando com a Espanha. E brigam até hoje. Às vezes paravam de brigar e vamos casar a filha com o filho e assim faz a união. Faz a união. A União Ibérica, que terminou sendo feita praticamente à força, embora ninguém negue o direito dinástico de Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal. Conquista feita e me fala sobre os primórdios da colonização. Conquista feita, ou seja, forte erigido. Erigido. Que não era o primeiro forte a ser feito aqui. Houve um que durou 1 ano no lado de lá do Rio Paraíba. O forte de Ela perto São de Felipe e Santiago. E Santiago. Este forte foi destruído pelo próprio capitão acossado pelos índios. E 3 ou 4 anos depois eu tenho um documento original falando do lugar onde foi esse forte, já chamando de Forte Velho. O Forte Velho. O Forte Velho. O Forte Velho. É muito que conhecido. nunca mais foi reconstruído. Mas continua o nome lá, Forte Velho. O nome ficou. Muito Ele conhecido. rememora algo que não mais foi edificado. Pois é. Aí é o teu negócio. Conquista feita. Qual o período mais importante desse período da colonização? Até 1509, de 85 a 99, foi uma colonização heróica. Eu diria heróica porque tão heróica que o rei, orientado por seus assessores, certamente, precisava motivar as populações vizinhas de Itamaracá e Pernambuco, porque aqui terminava o Brasil. Wernhagen disse que a conquista da Paraíba representou o seguinte: ou a conquista portuguesa ia para diante, ou ficava estagnada. Bom. E daqui foi para o Rio Grande do Norte, daqui foi para o Ceará. Dos seus estudos. Mas veja bem, respondendo especificamente a sua pergunta, de 1585 a 1599, Sim. quando houve o armistício com os potiguaras, que já estavam bastante cansados de guerra, eram 21 anos mais 85 a 99, mais 14. Às 14. Mais 14 de guerra. De guerra. Eles não eram o tempo todo brigando, mas todo o tempo estavam em briga. Então eles resolveram se render.
Houve também um problema de uma praga lá, de uma doença que matou... Houve, sempre que o português entrava em contato com o índio, que não tinha imunidade para determinadas doenças, Sim. que os europeus estavam, e seus descendentes estavam acostumados, havia realmente pragas. Então, os potiguara foram, como se chamava na época, reduzidos. Reduzido significa subjugados. Sim. Foram reduzidos e a partir daí é que se pode, julho de 99, é que pode chamar, reinou a paz na Paraíba com relação à conquista e às tentativas de conquista. De conquista formal, podemos chamar o marco da conquista definitiva. A partir daí a Paraíba seguiu. Mesmo assim, já se incrementava, porque, veja bem, eu estava dizendo e perdi o fio da meada. Sim. O rei, aconselhado certamente, mandou construir um engenho pertencente ao rei, aqui. Mandou construir, mas para o rei precisa de engenho, basta cobrar os impostos. Mas era uma forma de dizer, não, a terra está mansa, a terra está tranquila, não tem problema. Tá aí. Tanto isso é verdade que quando essa política funcionou suficiente, a primeira providência foi a coroa vendesse a mãos particulares esse engenho. Vendeu o engenho. Vendeu o engenho. Pois é. Bastava cobrar os impostos. Guilherme, na parte final do programa, nós vamos conversar sobre aquilo que você mais gosta, que é a história da invasão holandesa aqui à Paraíba, tá bom? Tá bom? Tudo bem. Daqui a pouquinho nós voltamos com o Memória.doc.